Líder FM 98,7. ZYL 378, 98,7 MHz. Líder FM. Estamos de volta, programa O Evangelho do Reino, aqui na sua rádio Líder FM 98,7. Aqui ao meu lado, o irmão Clóvis Oliveira, trazendo hoje a mensagem da Palavra de Deus. Então, meu irmão, muito obrigado pela sua participação. Lembrando, você amigo ouvinte, que nós também estamos transmitindo pelo Facebook Mateus Santos, o Evangelista. Facebook Mateus Santos, o Evangelista, Mateus com TH. E a pregação de hoje vai também estar disponível no nosso canal no YouTube. O canal no YouTube Mateus Santos, o Evangelista. Se você ainda não se inscreveu, aproveito aqui para convidar você para se inscrever no nosso canal no YouTube. Então, meu amado irmão, que o Senhor Jesus te abençoe e te use nessa noite, nesse momento, trazendo uma mensagem para a edificação da nossa fé, uma mensagem de salvação, uma mensagem para nossos amigos ouvintes e telespectadores. Então, uma boa noite para todos, né? Que a paz do Senhor Jesus possa estar, amém, com certeza na vida e no coração de cada um que está nos ouvindo neste lugar, nos acompanhando. Que Deus possa estar presente na vida de vocês. Então vamos ficar com a palavra de Deus, né? Vamos pedir, primeiramente, vamos orar para nós pedirmos orientação ao nosso Deus, para nós entender o que Deus tem a nos falar nessa noite através da sua palavra. Feche os seus olhos, vamos falar com o nosso Deus. Oremos. Grande Deus, soberano Pai, obrigado, Senhor, porque nós estamos aqui nesta rádio, Deus, aqui levando para as pessoas a tua mensagem. Quero te pedir, Pai, que tu possa, através do teu Espírito Santo, nos iluminar e venha, Deus, habitar no nosso coração, para nós, ao recebermos a tua palavra, possamos compreender e possamos a cada dia ouvir o que Deus tem a nos falar. Te peço que tu venha nos capacitar, a minha pessoa que vou falar para a tua palavra, transmitir, que tu possa, Deus, eu possa ser apenas um instrumento nas tuas mãos e essa mensagem possa ser levada ao coração das pessoas de acordo com a vontade do Senhor. É isso que nós oramos desde já, em nome de Jesus. Amém. A mensagem que nós vamos ouvir será no livro do profeta Isaías, no capítulo 38, que fala um pouco sobre Ezequias e a sua doença e também a sua cura maravilhosa, miraculosa, a qual Deus fez na vida daquele homem. E o texto começa exatamente no verso 1, diz assim: naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías de Amós. Ele disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor e disse: lembra-te, Senhor, peço-te de que andeis, lembra-te, Senhor, e peço de que andeis diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E diz a palavra que ele chorou muitíssimo. O verso 4 diz: então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Quando vemos a mensagem sobre o profeta, sobre Ezequias, o rei Ezequias, a gente logo pode imaginar que Ezequias talvez fosse um rei que mau, como os demais que passaram pela a realeza daquela época. E Ezequias, apesar de ser um rei, ele era um rei que sempre buscava fazer a vontade do Senhor. E diz: quem era Ezequias? Ezequias começou a reinar
ali em Judá, em Israel, aos 25 anos de idade. E ele reinou, diz a história, que ele reinou 29 anos ali em Judá. Quem era o pai de Ezequias? Ezequias era filho de Acaz, um dos reis de Israel, de Judá, que fez ali coisas horríveis, né? Que fez coisas extremamente cruéis. Um rei que levou ao seu reinado a idolatria, que levou o povo a se distanciar do Senhor. E ali o filho de Acaz, apesar de ter sido um pai com uma imagem tão horrível, Ezequias, através do profeta Isaías e de outros profetas, reconheceu o Senhor como o Senhor verdadeiro, e ele passou a viver uma vida de acordo com a vontade do Senhor. Imagine só, aquele homem, aquele rei, aquele homem que estava agora diante do seu reinado, reinando, e ele lutou para fazer tudo ao contrário de seu pai. Tirar a idolatria do meio do povo, tirar ali o suporte ídolo do meio do povo e trazer o povo à adoração verdadeira, ao Deus verdadeiro. Imagine só, ele assumiu ali o seu posto e começou a corrigir todos os erros, né? Ezequias lutou, Ezequias fez coisas maravilhosas, foi vitorioso, enfrentou muitas batalhas, mas ele sempre estava com Deus à sua frente. E diz aqui que Ezequias, no seu reinado, estava ali agora no seu trono, e veio uma doença sobre aquele homem que fazia a vontade de Deus. E Ezequias, diz a palavra, que ele adoeceu de uma doença mortal. Ninguém pode descrever qual era esse tipo de doença que Ezequias estava passando. Ninguém poderia descrever qual era o tipo de enfermidade que ele estava ali acontecendo na sua vida. Mas diz a palavra que era uma enfermidade de morte. Era uma enfermidade que levaria a vida de Ezequias. Mas aquele homem, ao ouvir o profeta, ao chegar aquele homem sobre a sua casa, trazendo essa notícia, o profeta Isaías, que era filho de Amós, e diz para ele: assim diz o Senhor. Olha só as palavras que o profeta diz para ele. Imagine só alguém chegar para você com essas palavras. Imagine, Mateus, alguém chegar para você e dizer dessa forma que você tem uma enfermidade que vai ser de morte. Agora imagine alguém chegar para mim e falar com essas palavras, que Deus mandou dizer isso para mim, eu devo pôr em ordem a minha casa. Então, porque morrerás. Olha só a expressão, diz que ele falou para ele: morrerás e não viverás. Olhando para a sociedade a qual nós vivemos hoje, vendo o pensamento das pessoas, a forma que as pessoas se comportam, vendo como elas reagem diante das notícias, se alguém chegasse com a notícia dessa para alguém, seria um momento de desespero para as pessoas. Seria um momento de, talvez, até desacreditar da palavra de uma pessoa. Talvez acharia que alguém estava jogando praga em si. Mas Deus mandou o profeta dizer para Ezequias dessa forma: olha, põe em ordem a tua casa, porque tu tem uma enfermidade e tu não escaparás dessa enfermidade, tu irás morrer. É interessante que, ao receber essa mensagem, ele poderia ter exatamente feito aquilo que eu falei, ter se desesperado. Mas a mensagem prova que Ezequias estava pronto para morrer. Se fosse preciso morrer, ele morreria. Porque ele era um homem de confiança. Ele era um homem que acreditava na providência de Deus. Era um homem que buscava fazer a vontade de Deus. Talvez você não compreenda o que Deus tem para você. Talvez você está na sua casa aí com a sua família, ou talvez esteja falando para alguém que está alguém no leito de hospital, alguma enfermidade, eu não sei.
E você tem olhado muitas vezes, tem pedido para Deus, tem pedido para que Deus possa fazer a cura na vida dessa pessoa. Ezequiel, quando ele olha essa mensagem, quando ele olha essa mensagem do profeta, ele simplesmente diz a palavra que ele olhou ali, virou o seu rosto para a parede, diz que ele orou ao Senhor. Ele orou ao Senhor. Isso mostra, querido, uma atitude de um homem que, apesar de ser um rei, apesar de ter todo o poder nas mãos, era um homem que só dependia totalmente de Deus. Era um homem que buscava sempre viver uma vida de acordo com a vontade do Senhor. Se Deus ali quisesse curar, Deus o curaria. E diz que ele, quando ele recebeu a notícia, diz que ele orou fervorosamente. Então mostra para as pessoas, querido, um exemplo de um homem que, em meio à dificuldade, à aflição que ele ia passar, em meio à notícia de morte, uma das atitudes mais bonitas que Ezequias mostra para nós como seres humanos, como o maior exemplo que nos deixa, é a confiança na providência de um Deus. Na providência de um Deus que pode fazer o impossível, pode inverter a situação na vida do ser humano. Talvez muitas vezes nós olhamos e nós achamos que as coisas não vão bem em nossas vidas. Talvez você olhe para alguém na sua casa, doente, e você entende que ali não tem mais jeito. Os médicos já deram ali o ponto X, já deram já carimbaram ali e pronto, não tem mais jeito. Mas Ezequias, ele nos mostra o quanto a nossa confiança é importante no Senhor. E ele diz para ali, diante das suas palavras, falando com Deus, a sua sinceridade na expressão das palavras. Diz que ele virou o rosto para a parede e diz que ele orou. E ele disse: Senhor, lembra-te, peço-te de que andei, olha para mim, o quanto eu andei nos teus caminhos, o tanto que eu fui fiel para contigo. Eu fui um homem reto, fiz sempre a tua vontade, procurei fazer o teu querer, como diz aqui as palavras. Andei de interesse de coração, fiz o que era reto aos teus olhos. E diz que ele chorou, com essas palavras ele chorou muitíssimo. É interessante quando você olha a oração sincera de um homem. Você vê a sinceridade de um homem que, apesar da notícia ruim que ele recebera, ele olhou para Deus e disse: olha, Senhor, olha o quanto eu sou fiel para contigo. Olha o quanto eu ando com retidão. Faz eu me lembrar as palavras que eu olho para essa história, eu lembro de Jó. Que Deus, olha Jó diante daquela situação ali, antes de acontecer tudo com ele, ali que o inimigo chega para Deus e ele diz: olha, Deus olha para observar-te o meu servo Jó, um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Então você vê aí um Deus que se agrada com a vida de um ser humano quando é reto, quando o ser humano procura fazer a vontade do Senhor. Quando o ser humano procura fazer a vontade dele a cada dia, independente do que se passa, independente do que ele vem enfrentar, mas ele coloca a sua confiança simplesmente em Deus. E Jó procurava simplesmente ser dessa forma, um homem reto, um homem íntegro, um homem temente a Deus, que se desvia do mal. E olhando para essa história de Ezequias, eu lembro um pouco dessa história porque fala de um homem que diz: Senhor, eu andei com retidão, eu andei com fidelidade, eu andei com interesse de coração, fiz o que era certo, procurei fazer a tua vontade. E essas palavras foi como uma flecha no coração de Deus. Essas palavras sinceras de Ezequias foi como uma pancada no coração de Deus, que ele ali foi uma coisa que diretamente tocou rapidamente no coração de Deus. E o profeta mal saiu da sua casa, mal se levantou da sua casa. Diz que ele veio novamente a palavra do Senhor ao profeta Isaías e diz: volta lá novamente para Ezequias
Em outras palavras, volta para Ele porque eu ouvi a sua oração. Eu ouvi a sua sinceridade. Eu pergunto para cada um de nós, para cada um de vocês que está na sua casa. Será que nós temos sido sinceros com Deus? Será que vocês têm sido a cada dia uma pessoa reta de coração ao Senhor? Será que temos buscado a cada dia fazer a vontade de Deus, fazer o querer do Senhor em nossas vidas? É interessante como essas palavras, a sinceridade, Deus diz assim, tudo que nós pedimos ao Senhor, e não duvidar-te no seu coração, o Senhor fala que nos ouvirás. Tudo aquilo que for para o nosso bem, tudo aquilo que for para o nosso bem-estar, Deus irá dar, mas de acordo com a sua vontade. Não, muitas vezes pedimos as coisas a Deus e queremos que Deus venha nos responder imediatamente. Queremos que Deus nos dê a resposta distante. Deus nunca vai agir diretamente quando algo não for para o nosso bem. Nunca. Deus ele só vai agir quando algo for para nos beneficiar de acordo com a vontade dele. E Ezequias volta ali com seu rosto voltado para o Senhor. E agora, quando ali o profeta vai sair, Isaías sai da sua casa, Deus manda para ele, volta, vai lá. Eu ouvi a oração dele, eu entendi as palavras dele. Volta para ele e fala que eu ouvi a oração dele, eu ouvi as suas lágrimas. Olha, muitas vezes nós não queremos se humilhar diante de Deus. Se humilhamos diante das pessoas, se rebaixamos para as pessoas. Muitas vezes nós choramos por causa de pessoas. Mas muitas vezes nós não queremos se humilhar diante de Deus. E quando nós não se humilhamos diante de Deus, Deus não irá nos ouvir. Porque Deus quer do ser humano é exatamente a humildade, Deus quer exatamente a simplicidade de nós olharmos para Ele, mesmo Ele entendendo a nossa dor, mesmo Ele entendendo o nosso sofrimento, mesmo Ele entendendo aquilo que nós passamos no nosso coração, aquilo que nós enfrentamos todos os dias. Mas Ele precisa que nós olhe para Ele e tenha a confiança necessária no Pai. Então, Ezequias, ele teve essa confiança no Pai. Ele teve essa certeza. Ele teve essa intimidade com o Pai, de ter uma vida de comunhão para com Ele, e a certeza que seu Pai ia providenciar algo na hora que ele estava a precisar. Diz que ele voltou, diz, olha, eu vou te acrescentar, pois aos teus dias 15 anos. Olha, como é forte essa palavra. Como é interessante quando Deus ele responde a sua oração. Querido, não baixe a sua cabeça quando você estiver em um leito de hospital. Não baixe a sua cabeça quando você estiver, talvez, no leito de enfermidade. Talvez você, quando estiver passando algo terrível na sua vida, você possa olhar, possa dizer, Senhor, eu preciso da tua ajuda, eu preciso que o Senhor possa me erguer, preciso que o Senhor possa me curar, preciso que o Senhor possa estar a cada dia comigo. Senhor, faz em mim a tua vontade, se for possível que possa ser curado. Se não, a tua vontade possa ser feita na minha vida. Chore, não tenha vergonha de conversar com Deus, não se envergonhe de contar a sua história para Deus, não tenha vergonha de você derramar suas lágrimas para Deus. Muitas coisas vão fazer você chorar. Muitas coisas. Mas a coisa mais importante é que você chore. Mas chore na presença do Senhor. E diz aqui, livrar-te-ei das mãos do rei da Assíria, continuando o texto, no verso 6.
a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade, ser-te-ás isto da parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinar-te no relógio de Acaz. E assim retrocedeu o sol os 10 graus que já havia declinado. Provando, querido, que Deus tinha agido na vida daquele homem. Mostrando Deus, ele faz a obra e prova. Deus agiu e Deus provou para Ezequias que ele tinha cumprido a sua promessa. Porque Deus, ele é um Deus de promessas. É um Deus que fala e testifica. Um Deus que ele mesmo, ele promete, ele cumpre. Um Deus que promete e realiza as suas promessas. Deus tem promessas, querido, para a sua vida. Você que está me escutando na sua casa, não sei como está a sua situação. Eu não sei o que você tem passado, não sei o que você tem enfrentado, não sei que tipo de enfermidade você tem lutado a cada dia. Mas eu quero dizer para você que não baixe a sua cabeça diante da sua dificuldade. Eu quero dizer para você que não esqueça que no céu existe um Deus que olha para você todos os dias. Existe um Deus que está sempre a olhar para você, um Deus que ama você. E um Deus que a cada dia quer salvar os seus filhos e quer um dia trazer para cada um do ser humano um reino de paz. Deus disse que fará um novo céu, uma nova terra, aonde vem habitar a justiça. Onde não haverá mais morte, um céu onde não haverá mais morte, nem pranto e nem dor, porque as primeiras coisas passaram, eis que farei nova todas as coisas. E essa promessa traz para nós a certeza que Deus fez algo maravilhoso, uma promessa que um dia irá cumprir. E Ele pede que nós venhamos aguardar essa promessa com alegria. Nós venhamos aguardar essa promessa com o desejo de um dia olhar para o próprio Senhor e dizer: Senhor, obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Mas o que traz nessa história de Ezequias é que Ezequias foi curado, Ezequias foi ali curado da sua enfermidade. E agora Ezequias tinha a oportunidade de testemunhar dessa enfermidade, dessa cura maravilhosa para os outros reinos, para outras pessoas. E diz a palavra que Ezequias passou os dias na sua casa, e essa cura miraculosa de Ezequias foi por distante de muitos reinados, muitas pessoas foram lá, ouviu falar da cura miraculosa daquele homem. E isso trouxe admiração para as pessoas, trouxe curiosidade para as pessoas. Muitos reis, muitas pessoas, vamos dizer assim, famosas, né, daquela época, foram visitar Ezequias. E quando chegou ali, diz a palavra que a embaixada da Babilônia foi visitar aquele homem. E ali a sua comitiva foi com ele, levaram muitos presentes para Ezequias. E agora Ezequias, quando chegou aquela embaixada, Ezequias teve a oportunidade de pregar para aquelas pessoas. Mas diz que Ezequias esqueceu de testemunhar do que Deus tinha feito na vida dele. Ezequias esqueceu dos feitos do Senhor na sua vida. E agora ele foi mostrar não a sua vida, não foi falar da sua cura para as pessoas. Diz a palavra que aquelas pessoas vieram de uma terra distante, vieram de um lugar muito distante. Ezequias mostrou todo o seu reino, mostrou toda a sua prata, todo o seu ouro, todo o seu exército, toda a sua grandeza. Mas ele não falou do que Deus tinha feito na sua vida para aquelas pessoas. E quando o profeta voltou à casa de Ezequias, diz: quem eram aquelas pessoas que estavam aí na tua casa? O que tu mostraste para ele? Porque Deus já sabia do coração de Ezequias. Muitas vezes que nós somos ingratos a Deus. Muitas vezes nós
esquecemos o que Deus tem feito em nossas vidas. E muitas vezes nós começamos a mostrar aquilo que nós ganhamos e não aquilo que Deus fez em nossas vidas. E diz por causa disso, veio a palavra do Senhor ao rei Ezequias e disse: olha, eis que virão dias em que tudo quanto houve em tua casa, com quem tesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor, dos teus próprios filhos que tu gerares. Tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que disseste, pois pensava haverá paz e segurança em meus dias. Ezequias achava que Deus não iria castigá-lo pelo esquecimento que ele, a oportunidade que ele deveria ter pregado para as pessoas, de ser grato a Deus pelo que Deus tinha feito na vida dele. Ezequias, ele não se perdeu, mas ele sofreu a consequência da sua decisão que ele fez. Porque muitas vezes, querido, quando você observa a vida de Ezequias, ele tinha uma decisão no princípio da sua vida. Ou ele seguia os passos de seu pai, fazia o que era errado, fazia o que era ruim, ou escolhia viver, fazer a vontade de Deus e fazer o que era reto. Ele tomou uma decisão no começo da sua vida, uma decisão sábia, mas tomou uma outra decisão tola, que foi de não testemunhar sobre o que Deus tinha feito na sua vida. Deus faz milagre em nossas vidas, Deus faz grandes coisas em nossas vidas, mas para nós testemunhar para as outras pessoas, para mostrar que Deus ele faz milagre, não importa qual seja a pessoa, não importa qual seja a situação, não importa qual seja o estado que a pessoa esteja. Quando Deus fizer algo na vida dele, é para ele levar para as pessoas a imagem de um Deus todo-poderoso, um Deus que ainda pode salvar o ser humano, um Deus que pode curar o ser humano. E Ezequias esqueceu exatamente desse Deus. Sabe, querido, Deus, ele procura salvar você todos os dias. Não deixe que as dificuldades, não deixe que o trabalho, não deixe que os problemas, não deixe que muitas vezes a falta de saúde venha tirar a sua fé, venha roubar a sua fé. Porque Ezequias, ele sofreu, ele passou por tudo, mas ele creu. Ele acreditou que Deus poderia fazer tudo na sua vida, e quando Deus fez, ele teve um momento de esquecimento. Mas no final, Ezequias se arrependeu de tudo que tinha feito e nos mostra um exemplo, não daquele homem que errou diante de Deus, porque Deus não olha para a falha quando o homem se arrepende. E essa lição nos mostra a importância de nós, a cada dia, quando olhamos para essa mensagem, possamos ver, quando nós olhamos para ela, vemos a imagem de um homem de oração, um homem de fé. O homem que tinha um passado obscuro, a sua família, mas era um homem que olhava para Deus e dizia: esse é o que eu quero ser, o que eu quero seguir. Sabe, querido, se você tem a sua dificuldade na sua vida, na sua casa, seja um homem e uma mulher de oração. Seja um homem que ora, seja uma mulher que ora. E confie no Senhor, e o mais Ele irá fazer. Então essa mensagem nos mostra exatamente, quero passar para você a imagem de um Deus que pode fazer coisas extraordinárias quando você crê. Um Deus que pode fazer algo maravilhoso quando você crê, quando você acredita. Não perca a sua fé. Muitos talvez na condição de Ezequias se desesperariam, muitos cairiam em depressão, muitos talvez tirariam a sua vida por causa desse tipo de enfermidade. Mas Ezequias nos dá uma lição,
de que nós devemos a cada dia escolher e viver diante de Deus, entregar as nossas vidas nas mãos do Senhor. Crê nisso. Talvez essa mensagem tenha falado para você que se encontra aí no seu lar, um pouco cabisbaixo, problemático, depressivo, talvez com autoestima, não sei como está, quase nada. Mas olhe para você e veja que você é a imagem e semelhança de Deus. E olhe que não existe enfermidade que esse Deus não possa curar na sua vida. Não existe nada que Deus não possa desfazer. Então creia, acredite. Levanta a tua cabeça, querido, na tua casa. Levanta aí a tua cabeça, olha para Deus, confia no Senhor. Essa tua depressão vai passar. Esse teu problema tu vai vencer. Porque Deus, quando Ele escolhe alguém, Ele escolhe para vencer. Ele não escolhe para perder. E Deus escolheu você para ser um homem e uma mulher vencedora em Cristo Jesus. Confie. E eu quero encerrar essa mensagem dizendo para você uma coisa. Não deixe nada, não deixe que os problemas, não deixe que nada venha atrapalhar a sua confiança no Senhor. Talvez você, meu irmão, está na sua casa. Talvez você, meu irmão, que está desanimado na fé. Talvez você que tem passado por algum problema de saúde. Creia. Creia. Levante a tua cabeça. Ergue-te, como diz a palavra. Levanta-te. Confia no Senhor. E mais Ele fará. Então que essa mensagem possa ficar guardada no seu coração. Que essa mensagem possa tocar o seu coração de uma forma que você olhe e não veja mais os seus problemas. Mas você olhe para Deus e diga: Senhor, eu confio em Ti. Eu confio na Tua providência. Eu confio no Teu poder. Dai-me vitória, torna-me o vencedor em Cristo Jesus. Então que Deus o abençoe. Que Deus fique com cada um nessa noite. Que Deus possa estar no coração e na casa de cada pessoa. Levanta-te e creia. Deus é contigo. Deus é com você.